Bem-vindos ao Desbravando o Desconhecido. Se você é fascinado pelo mistério, pela aventura e pelo lado mais enigmático do mundo, então você está no lugar certo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos episódios. Vamos juntos explorar o desconhecido. Ao longo dos anos, vários livros e filmes distorceram progressivamente o conceito original de vampiro, transformando de uma criatura horrível e sedenta por sangue em uma figura romantizada e, às vezes, até cômica. No entanto, a verdadeira essência do vampirismo está longe das versões ficcionalizadas que conhecemos. A exploração desta semana se aprofunda nas origens assustadoras dos vampiros americanos, enraizadas em uma série de assassinatos grotescos e genuinamente aterrorizantes. O conceito de vampirismo tem suas primeiras menções no folclore das sociedades da Europa Oriental e do Báltico. Esses contos antigos falavam de seres que habitavam à noite, com habilidades sobrenaturais capazes de cativar e dominar suas vítimas para se alimentar de seu sangue. Essa percepção foi radicalmente alterada com o lançamento de um romance do escritor irlandês Bram Stoker em 1897. O livro se tornou uma sensação global, apresentando ao mundo a imagem mais duradoura do vampiro, o misterioso Conde Drácula. Esta publicação marcou um ponto de inflexão, onde o vampiro passou de uma criatura canibal que habitava as florestas para um aristocrata europeu sofisticado, mas ameaçador. As interpretações subsequentes do mito do vampiro se inspiraram largamente na representação de Stoker. O público foi incentivado a temer o vampiro, às vezes a se sentir empático por ele, em outras ocasiões, a rir dele. No entanto, a mensagem subjacente permaneceu constante. Os vampiros podem ser identificados por sinais específicos e são tão facilmente derrotados quando métodos adequados são empregados. Embora o conceito de vampirismo seja uma criação puramente fictícia, existem paralelos notáveis entre esse mito e certas condições médicas reais. Por exemplo, o vírus da raiva pode induzir distúrbios psicológicos graves em humanos, e indivíduos que sofrem de perereria podem precisar de quantidades substanciais de hemoglobina em sua corrente sanguínea, ambos os quais ecoam aspectos-chave da lenda do vampiro. Existem registros históricos de alegado vampirismo na cultura ocidental que, de fato, antecedem o famoso romance de Bram Stoker. É plausível que tais histórias tenham influenciado a representação de Stoker dos vampiros. No entanto, os vilões dessas histórias mais antigas eram bem diferentes das figuras carismáticas e de capa que mais tarde se tornaram sinônimos de vampiros. Em vez disso, eram indivíduos aparentemente comuns, mas que guardavam segredos sinistros escondidos de suas comunidades. Em maio de 1866, o navio baleeiro Atlantic partiu de Boston para uma expedição de 2 anos no Oceano Índico. Esse grande navio, tripulado por uma equipe de 38 marinheiros, era principalmente composto por trabalhadores migrantes que haviam embarcado em várias etapas das viagens anteriores. Entre a tripulação estava James Brown, um cozinheiro de 25 anos, natural da Guiana. Brown era conhecido por seu temperamento explosivo e pelas frequentes altercações com outros membros da tripulação, o que chamou a atenção do capitão Benjamin Wing. O capitão frequentemente advertia Brown sobre seu comportamento disruptivo, o que se tornava particularmente problemático durante as longas viagens no mar. Não muito tempo após o navio zarpar, Brown se envolveu em uma briga física com James Foster, um marinheiro de 19 anos. Durante a luta, enquanto outros membros da tripulação tentavam separá-los, Brown acusou Foster de ter usado um insulto racial contra ele, acusação que Foster negou veementemente. Brown eventualmente pareceu se acalmar e retornou às suas funções na cozinha do navio. Na manhã seguinte, quando Foster não apareceu para seu turno, a tripulação iniciou uma busca pelo navio. Não muito depois, James Gardner, outro membro da tripulação, encontrou Brown escondido atrás de algumas mercadorias nos recessos escuros de um dos porões do navio. Sob Brown estavam os restos grotescamente mutilados de James Foster. O corpo de Foster exibia profundos cortes sanguinolentos que pareciam ter sido feitos com uma faca de baleia,
supostamente usada por Brown. O cozinheiro foi encontrado de quatro, lambendo o sangue que havia se acumulado no piso. Gardner, horrorizado com a cena, rapidamente alertou os outros membros da tripulação, que correram para o porão e dominaram Brown. Ao examinar o corpo de Foster, descobriram que ele estava completamente desprovido de sangue, devido aos ferimentos selvagens. Ainda mais chocante foi a descoberta do corpo de outro jovem membro da tripulação nas proximidades, também exangue. Em 13 de novembro, ele foi condenado por 2 assassinatos e recebeu sentença de morte. No entanto, em um giro do destino, a vida de Brown foi poupada pelo próprio presidente dos Estados Unidos, Andrew Johnson, que havia assumido a presidência após o assassinato de Abraham Lincoln. Johnson era conhecido por sua leniência e disposição para conceder clemência aos condenados à morte. A sentença de morte de Brown foi anulada e ele foi condenado à prisão perpétua. Foi transferido para a prisão de Charlestown, em Massachusetts, onde rapidamente ganhou fama como um dos prisioneiros mais problemáticos. Cochichavam-se boatos de que Brown havia matado 2 outros prisioneiros, mas as autoridades prisionais abafaram os rumores para evitar atrair a atenção da mídia. No entanto, em 1873, Brown foi pego no ato de atacar outro prisioneiro, esfaqueando sua vítima 7 vezes, aparentemente na tentativa de drená-la de sangue. Este incidente levou Brown a ser colocado em confinamento solitário, mas os registros prisionais revelam que ele ainda conseguiu cometer 26 outros ataques contra guardas e prisioneiros, embora estivesse supostamente isolado. O pessoal da prisão ficou perplexo com as repetidas fugas de Brown de seu confinamento, exibindo uma habilidade quase sobrenatural de evitar captura e usar força. Em 1892, Brown foi encontrado agachado sob o corpo de um de seus guardas, aparentemente matando com uma perna quebrada de uma cadeira. Estava mordendo freneticamente uma ferida irregular que havia causado na garganta do homem morto. Após este terceiro assassinato, Brown foi declarado insanidade criminal e transferido para o Hospital Psiquiátrico de St. Elizabeth, em Washington, D.C., onde ficou até sua morte 3 anos depois. Enquanto isso, a maioria dos seus antigos companheiros de tripulação já havia encontrado o fim, quando o Atlantic naufragou na costa de São Francisco durante uma feroz tempestade, o que alguns acreditam ter inspirado a chegada de Drácula no romance de Bram Stoker. Embora Brown seja um dos assassinos vampíricos mais infames dos Estados Unidos, ele não foi o primeiro. O assentamento isolado de Dillsboro, na Carolina do Norte, está situado entre Charlotte e Atlanta, aos pés das montanhas Great Sauk. Não se tornaria oficialmente uma cidade até o início dos anos 1880, com a chegada da ferrovia Murphy Brent. No entanto, a área ganhou atenção nacional mais de um século antes, devido a uma série de assassinatos grotescos na primavera de 1788. Um médico chamado Alford mudou-se para o assentamento com sua esposa e filho, construindo uma grande casa nas margens do rio Takazuji. Ele montou uma cirurgia e uma farmácia em 2 dos quartos do andar superior, e logo as pessoas da cidade começaram a frequentar a família em busca de tratamento para várias doenças e condições comuns. Vários meses se passaram quando 2 trabalhadores locais, ambos os quais haviam sido tratados por Dr. Alford, morreram repentinamente sem explicação. Essas mortes misteriosas geraram uma crescente suspeita em relação ao médico, com rumores e acusações se espalhando rapidamente. A situação ficou tensa, e foi necessário o esforço do ministro local para acalmar a crescente raiva da congregação, trazendo uma calma temporária para a cidade. No entanto, a paz foi breve. Algumas semanas depois, enquanto a esposa do ministro se preparava para dormir, percebeu que a porta do quarto de sua filha estava ligeiramente aberta. Ao entrar no quarto, ela ficou horrorizada ao ver uma figura sombria em pé sobre a cama de sua filha. Ela soltou um grito aterrorizante, chamando ajuda enquanto o intruso fugia pela janela aberta do quarto. O ministro entrou com uma lanterna, apenas para encontrar sua filha sem vida, com a garganta marcada por 2 feridas profundas. Nos dias que se seguiram,
O medo se espalhou rapidamente pela cidade, com rumores sobre uma criatura alada voando acima. Antes, portas e janelas eram deixadas abertas durante as noites quentes, mas agora estavam firmemente trancadas e trancadas. Famílias se reuniam em um só cômodo, buscando segurança em grupo. Uma noite, um casal de idosos foi acordado por uma batida forte em sua porta. Eles abriram para encontrar seu neto, sem fôlego e tremendo de medo, afirmando que uma criatura monstruosa havia atacado seus pais. Um grupo de homens fortes da cidade foi rapidamente montado e correu até a casa do menino. Ao chegarem, descobriram os corpos sem vida dos pais e duas irmãs pequenas, todos mortos por feridas horríveis no pescoço. Uma investigação minuciosa da cidade e das áreas circundantes foi lançada, financiada por uma coleta de fundos na Câmara Municipal. Apesar dos melhores esforços dos detetives, nenhuma pista foi encontrada que pudesse levar à identidade do assassino. Quando os meses se passaram sem novos incidentes, os habitantes começaram a relaxar sua vigilância. No entanto, em fevereiro de 1789, o terror retornou a Dillsborough. 2 irmãos acordaram com gritos vindo da casa de seus vizinhos. Pegando suas ferramentas de trabalho como armas improvisadas, correram até lá para ver o que havia acontecido. Quando forçaram a porta, viram uma figura sombria fugindo pela janela aberta, deixando para trás os corpos mortos do jovem casal. Movidos pela raiva, os irmãos seguiram a figura fugitiva até a casa do Dr. Alfor. Dentro de minutos, uma multidão furiosa e vingativa se reuniu ao redor da casa do médico. A decisão foi tomada: manter um vigia até amanhã, enquanto uma solicitação de ajuda de comunidades vizinhas era feita. Ao amanhecer, centenas de homens armados com ferramentas e armas se reuniram, prontos para agir. As portas da residência foram forçadas e, ao entrarem na casa, parecia abandonada, com as camas organizadas como se nada tivesse ocorrido na noite anterior. Insatisfeitos, a multidão vasculhou a casa até que finalmente descobriu uma escotilha que levava ao porão. Com um crescente pressentimento de medo, os vigilantes desceram cautelosamente à escuridão. À luz trêmula de suas lanternas, encontraram o porão completamente vazio, exceto por 3 longas caixas de madeira. Dentro de 2 dessas caixas estavam o Dr. Alfor e sua esposa, dormindo profundamente, enquanto a terceira caixa permanecia vazia. Não havia sinais de seu filho de 15 anos. Quando a multidão os acordou, a senhora Alfor começou a chiar e cuspir, arranhando os rostos dos captores com mãos frias e mortas. O médico manteve silêncio absoluto enquanto era arrastado para fora, sem responder a nenhuma das perguntas feitas a ele, mantendo-se em um silêncio inabalável, enquanto sua esposa gritava e lutava ao seu lado. Após uma breve discussão, o grupo decidiu executar o casal e deixar seus corpos dentro da casa que haviam construído, que foi então incendiada. Após a morte dos Alfors, os assassinatos em Dillsborough pararam abruptamente por alguns meses. Mais tarde, houve relatos ocasionais de uma figura solitária e sombria circulando pelas ruas da cidade à noite, mas esses relatos logo desapareceram. Nunca se soube se o filho do médico estava envolvido ou se ele foi mais uma vítima da força malévola que se apoderou de seus pais. Infelizmente, este não foi o primeiro caso de membros de uma mesma família sendo acusados de assassinar e consumir o sangue de suas vítimas. Incidentes semelhantes em Nova Orleans foram registrados por toda a América do Norte, sendo a cidade um ponto focal para o fenômeno, talvez não surpreendentemente, dada a rica e diversa história da cidade, que foi lá de várias figuras notórias suspeitas de serem vampiros. No final do século XVIII, um nobre europeu conhecido como o Conde de Saint-Germain chegou a Nova Orleans, trazendo consigo uma modesta fortuna pessoal e um talento para tocar vários instrumentos musicais. Ele rapidamente se estabeleceu entre as altas esferas sociais da cidade. Uma noite, uma jovem foi descoberta caída de uma varanda na residência do conde, alegando que o nobre a havia atacado e tentado mordê-la no pescoço. Quando as autoridades finalmente forçaram a entrada na residência, encontraram que o nobre já havia fugido,
mas descobriram o que pareciam ser frascos de vinho misturados com sangue escondidos em seu porão. Nos anos 1930, um evento aterrorizante se desenrolou que ecoou um passado tenebroso, quando uma jovem garota escapou de uma casa no bairro francês da cidade. Ela se apresentou à polícia com feridas graves nos pulsos e revelou que havia sido sequestrada na rua por 2 irmãos. Ela também alertou que mais vítimas estavam presas em um apartamento no 3º andar. Quando a polícia chegou, descobriram outros 4 indivíduos, mal conseguindo se manter vivos, amarrados às cadeiras, com os mesmos cortes profundos nos pulsos, sendo lentamente drenados de sangue. Alguns deles estavam nessa condição horrível há mais de uma semana, com os sobreviventes contando que os irmãos saíam para trabalhar durante o dia e retornavam todas as noites para continuar seu ritual grotesco de sangria. Mais tarde naquele dia, por volta das 17h30, os 2 irmãos, John e Wayne Carter, retornaram para casa depois de um dia de trabalho no cais e encontraram a polícia aguardando por eles. Seguiu-se uma luta feroz, com os policiais mais tarde descrevendo os irmãos exibindo uma força quase sobre-humana. Foram necessárias 7 ou 8 policiais para dominar cada irmão e trazê-los ao chão. A investigação se estendeu a outra propriedade de sua família, onde os restos mortais de 14 outras vítimas foram encontrados, todas morrendo por perda de sangue severa. Os irmãos foram eventualmente julgados e condenados por múltiplos sequestros e assassinatos, sendo sentenciados à morte. A família Carter havia sido residente de Nova Orleans por várias gerações e possuía um túmulo em um dos cemitérios da cidade. Após sua execução, os corpos de John e Wayne foram colocados nesse túmulo, sendo enterrados ao lado de gerações anteriores de sua família. No entanto, quando o túmulo foi reaberto anos depois para o enterro de outro membro da família, os corpos dos 2 irmãos estavam misteriosamente desaparecidos. Relatos de figuras sombrias semelhantes aos irmãos Carter começaram a ser vistos perto de seu antigo apartamento. Mas a história do vampiro Carter teve mais um twist assustador. Uma das vítimas sobreviventes, um jovem chamado Felipe, acabou sendo preso pelos brutais e sangrentos assassinatos de vários homens sem teto locais. Embora a ciência e a medicina frequentemente descartem a ideia de vampirismo conforme retratado no famoso romance de Bram Stoker, a história está cheia de incidentes estranhos e perplexos que desafiam explicações fáceis. Parece haver algo ainda não totalmente compreendido que leva um pequeno número de pessoas a buscar a vida drenando a de outros. Se isso é uma condição enraizada na fisiologia ou psicologia, ainda permanece incerto, mas o grande número de crimes que seguem esse padrão sugere que algo semelhante ao folclore bem conhecido pode ter uma base na realidade. Independentemente de as causas desses casos serem sobrenaturais ou psicológicas, sua natureza perturbadora não pode ser negada. Podemos apenas esperar que, à medida que nossa compreensão da chamada condição vampírica avance, sejamos capazes de lidar com os afetados com compaixão e eficácia. Isso encerra o episódio de hoje. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo e se inscrever no canal para mais episódios repletos de mistério. Até logo! Isso encerra o episódio de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo e se inscrever no canal para mais episódios cheios de mistério. Agradecemos por acompanhar e até o próximo vídeo.